Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafael47 do RPG Next. Estou trazendo para vocês um tutorial para poder ensinar vocês a melhorar os arquivos de áudio do seu podcast, principalmente das vozes de quem grava com você ou do seu próprio microfone, ok? Então, eu tenho aqui um arquivo de exemplo, é uma das vozes de um dos participantes do Tarrasque na Bota. E nós temos, o Vinícius. O Vinícius gravou pra gente, junto com a gente, um arquivo de mais de 2 horas e 40. E aí ele enviou para mim, que sou o editor do Tarrasque na Bota. Eu tenho que pegar esse arquivo e tenho que remover o ruído, porque vocês podem ver aqui no Adobe Audition que toda essa faixa meio azul clara, com algumas tonalidades meio alaranjadas, tudo isso é ruído de áudio. E depois que a gente remover o ruído, eu vou mostrar para vocês como é que a gente aplica alguns filtros na voz para deixar a voz mais encorpada e ajustar um pouco o volume, distribuir esses altos e baixos da voz das pessoas. Então vamos lá. O primeiro ponto é que eu não vou aplicar o efeito de ruído, o removedor de ruído no áudio inteiro agora, porque iria demorar demais e não é o intuito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar 20 minutos desse áudio, dando aqui um Ctrl X. Vou abrir um novo arquivo. Como ele a voz nossa é mono, mantenha no mono e 16 bits é suficiente. Tudo isso aqui é suficiente, essa configuração é muito alta já para um arquivo de voz. Mas como a gente está editando isso, vamos manter o arquivo em alta qualidade. Então, beleza. Bom, agora que eu consegui colocar aqui o arquivo de áudio, eu tenho que fazer uma seleção da parte do ruído. Então, pensa o seguinte, bom, tudo isso aqui é ruído, porque aqui o Vinícius não está falando. Só que tem um problema. Essa seleção inteira, se você reparar aqui no canto inferior direito, ela tem mais de 2 minutos de seleção, 2 minutos e 22 segundos. Isso é muito tempo para você selecionar o ruído. Pode ser que, na hora que você selecione tudo isso de ruído e remova o ruído selecionado de todo o arquivo de áudio, você perca a qualidade na voz das pessoas. Então, a minha sugestão é que você faça uma seleção de ruído de um tempo menor. Só que, uma dica antes de começar a seleção do ruído, você pode abrir, ir em efeitos, aqui, remoção de ruído, e você tem essa parte aqui, redução de ruído, processo. A hora que você abre ele aqui, ele só vai funcionar depois que você fizer a seleção e falar para o programa qual que é o ruído. Só que o modo padrão dele é exatamente esse aqui. Ele vem 100% aqui, 40 decibéis aqui, e aí tem esses números, essas configurações que eu não vou entrar em detalhes técnicos agora. Então a minha sugestão é, faça uma alteração que aumente o máximo da redução para 100 decibéis, para que você possa remover o máximo de ruído possível. E a taxa de caimento do espectro, que eu não sei exatamente o que é, mas o que é isso aqui? É que a hora que o áudio, a voz acaba, ele remove imediatamente o máximo possível de ruído após a ausência de áudio da voz. Não deixa um rastro. Então eu jogo 0% e o fator de precisão eu jogo também aqui em 32, o que deixa mais preciso a remoção de ruído. Isso vai fazer com que a captura disso vai demorar bem mais, certo? Então vamos lá. Eu já tenho aqui, aí você salva, depois que você fizer isso, você salva, clica nesse botão para salvar o tipo de removedor de ruído que você quer. Então eu já tenho aqui que eu chamei de total, porque é o máximo que eu consigo remover. Então eu vou fechar. Uma vez configurado esse removedor de ruído seu, vamos fazer uma seleção de 10 segundos, que é suficiente. 10 segundos. Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Pronto. Então tudo isso aqui é ruído. O Vinícius aqui no caso não está falando nada. Mas perceba que existem alguns tracinhos aqui, na parte aguda do áudio. A gente descobriu recentemente que o cabo do microfone dele, numa certa posição, produz esses efeitos, esses ruídos sonoros. Então, lembre-se que cabo também é um dos grandes problemas nas gravações de áudio, ok? Então, como tudo isso aqui é ruído, eu vou fazer uma seleção de mais ou menos 10 segundos. Beleza? Para eu poder tentar remover o ruído de todo o áudio. Vou dar o Shift P, ou eu posso ir aqui em efeitos, redução de ruído, tá aqui, capturar uma impressão do ruído. Mas eu gosto de fazer pelo atalho que é mais rápido.
Shift P, dá um OK. Agora você seleciona todo o áudio, pode ser com Ctrl A ou 2 cliques. 2 cliques ele só seleciona a tela, como vocês podem verificar aqui em cima, ó, no branco. Então Ctrl A ele pega todo o arquivo, ficou todo branco aqui em cima. E aí a gente aplica o removedor de ruído. Então Ctrl Shift P, que é o atalho, e eu vou usar o meu modo total que já estava salvo. Então eu vou aplicar, vamos lá. Reparem que o tempo aqui médio estimado é de 1 minuto e meio, e esse tempo ele é proporcional ao tamanho do arquivo que você selecionou, e mais, como eu mexi naquelas configurações de ruído, eu aumentei muito o tempo para execução desse tipo de efeito do Adobe Audition. Isso seria muito mais rápido se você estivesse aplicando apenas uma remoção simples. Mas, como vocês podem ver, existe um certo tanto de ruído no áudio, eu prefiro gastar mais tempo agora removendo o ruído e não ter que me preocupar com isso depois para poder equalizar o áudio, como eu vou mostrar para vocês. Então, enquanto vai aplicando esse removedor de ruído, eu também posso ir dando outras dicas para vocês, que é... Não tem outras dicas. Brincadeira, brincadeira. Estou aqui só para passar o tempo mesmo. Mas, assim, isso é um desafio, tá, pessoal? Trabalhar com áudio e conseguir obter áudio de qualidade depende muito do processo de gravação. A dica mesmo é, se você quer garantir um áudio de qualidade, primeiro resolva os problemas que você tem de gravação, porque os filtros não fazem milagre, ok? Isso aqui estou aplicando isso porque não tem mais o que fazer lá do outro lado na gravação nossa. Então vamos continuar aqui. Bom, repare então que eu, apesar de ter removido, surgiu alguns fragmentos ainda, tá? Esses fragmentos, eles podem ainda atrapalhar um pouco o áudio. A hora que você for ouvir, isso aqui pode gerar algum tipo de ruído. Se você der um play, ó, repare que ele dá um grave bem baixinho, aqui, ó, embaixo piscando. Não necessariamente isso vai ser, alguém vai conseguir ouvir isso, só que quando você aplica filtros para poder melhorar, pode ser que isso aqui atrapalhe. Vamos deixar assim por enquanto, e se precisar aplicar mais um filtro, eu aplico depois. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente melhorar a equalização desse áudio. Então, reparem aqui, né? Aqui, provavelmente, o Vinícius está dando uma risada, porque geralmente quando você tem esses tracinhos contínuos é uma risada. Aqui ele fez uma fala, mas olha só, aqui do lado ele também fez uma fala. Só que aqui ele falou, talvez, ou baixo ou sussurrando, e aqui ele provavelmente falou com mais emoção, soltando um grito, algo do gênero. Então, o que eu sugiro para vocês é, dê uma olhada no arquivo inteiro, olhando aqui em cima, se não tem nenhum pico estourado de áudio. Então, por exemplo, aqui não é, mas se tivesse uma palma, a palma estaria com um risco atravessando todo o áudio. Vamos ver aqui alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha, aqui tá ok. Beleza. Beleza, 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 beleza. Então, o arquivo está pronto para a gente aplicar os filtros, apesar de ter esses tracinhos ainda de ruído espalhados, que a gente pode remover isso depois. Então, continuando aqui. Dentro do Adobe Audition, existe uma aba chamada de Favoritos, que você pode clicar aqui em Janela e mostrar essa aba chamada Favoritos. O que acontece? Qual que é a ideia dos favoritos? É você gravar, na verdade, uma série de filtros que você sempre quer aplicar para tudo que você faz, sem ter que ficar repetindo passo a passo. Então, eu criei aqui uns filtros chamados correção de voz, tá? A parte tem o de 4 passos, os 5 passos, mais um sexto passo, para poder facilitar o meu trabalho. E eu vou mostrar para vocês que esses passos você pode copiar e aplicar no seu áudio, mas é importante que você ouça ele para ter certeza que ficou bom também, tá bom? Então vamos lá. Eu quero, nesse arquivo de 20 minutos, o que eu faria eu não aplicaria para 20 minutos esse passo de 5 passos mais o hard limiter. Por quê? Porque geralmente quanto menor o arquivo, mais forte fica os filtros. Por que os filtros ficam mais fortes com um tempo menor de arquivo? É porque o programa ele tem menos altos e baixos. Entenderam? Tem menos, tipo, isso alto e menos isso baixo. Então, quanto maior o arquivo, mais vai ter a diferença entre alto
e mais a diferença vai ter entre os baixos. Então, na média, o áudio acaba ficando um pouco mais baixo quanto maior é o arquivo. Então, isso é uma experiência que eu peguei com o tempo. Eu sugiro que vocês testem, façam testes. Eu vou mostrar para vocês como aplicar esse filtro máximo aqui. E se eu achar que esse filtro máximo ficou muita coisa para esse áudio de 20 minutos, eu simplesmente venho no histórico aqui embaixo e vou voltando alguns passos para remover. Tudo bem? Então, o que significa esse filtro que eu salvei como favoritos? Já vou ensinar para você como é que você faz isso. Bom, ele vai aplicar esse filtro aqui que chama Single Band Compressor, um compressor de banda simples. Depois ele vai aplicar o equalizador paramétrico, depois ele vai normalizar, depois ele vai fazer um processo dinâmico, depois ele vai normalizar de novo, depois, por fim, ele vai aplicar o limitador aqui hard, duro, sei lá. E aí o que acontece? Antes de você começar a fazer qualquer tipo de execução, você clica nesse botão gravar e todo passo que você começar a fazer depois que você clicou no botão gravar, o software vai salvar para você. E a hora que você terminar os passos, você clica em stop e aí você renomeia o arquivo, ele vai aparecer aqui nos favoritos e toda vez que você quiser executar aquela sequência, basta você selecionar e dar play, que isso resolve o seu problema. Mas para efeitos didáticos, eu vou fazer o que aqui? Eu vou simplesmente fazer o passo a passo para vocês, ok? Então, começando com o Single Band Compressor, basicamente você vai entrar lá em efeitos. Uma coisa, se você não selecionar nada, ele vai aplicar no áudio inteiro. Se você der Ctrl A, ele também seleciona o arquivo inteiro. Então, eu vou deixar sem selecionar, funciona melhor. Vou em efeitos, vou procurar o arquivo que é o Single Band Compressor. Então, vamos lá. Ele está aqui, ó, amplitude e compressão, single Band Compressor. Seleciono, ele vai aparecer na outra janela, e eu aplico um filtro que já está pronto, chamado Voice Leveler, ok? Então vamos aplicar isso a tudo, vamos lá? Esse aqui ele é mais rapidinho do que a remoção de ruído. Repare o seguinte, que os pontos aqui, ó, eles vão dar uma cortadinha, repararam, ó? Então, o que ele fez? Ele comprimiu a voz, ó. Deixa eu ver se dá um zoom aqui, fica melhor para vocês visualizarem, ó. Vou voltar um passo, ó. O passo anterior, repare esse pedaço aqui do lado esquerdo e reparem esse pedaço aqui do lado direito. Com o Single Band Compressor, ele fez isso, ó. Ele cortou essas pontas aqui, ó, do áudio. Por que ele faz isso? Porque ele vai depois permitir que a expansão do áudio ocorra de forma mais igualitária para todo o arquivo, ok? Beleza. O próximo passo é aplicar o filtro paramétrico. Vamos lá, então. Filtro. Onde é que você está? Onde é que você está? Filtros e equalização. Aqui, ó. Equalizador paramétrico. Então, qual que vocês vão aplicar aqui nesse caso? Vocês vão selecionar, vão tirar do default, porque não tem nada. Vocês vão aplicar o Loudness Maximizer. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar um pouco o grave da voz e um pouco do agudo da voz. Então vamos lá, aplicando. Fiquem olhando o áudio. Esse não dá para ver muita diferença, ó. Dá para ver que ele deu uma encorpada apenas aqui no meio, ó, e ficou um pouco mais colorido, a cor ficou mais forte, ó. Reparem. Ok? E também os ruídos ficaram um pouco mais brilhantes aqui no meio, ó. Tudo bem, depois a gente remove eles. O próximo passo é a gente normalizar. O que é normalizar? É você distribuir o áudio dentro do ganho que a gente pode ouvir, né? Na verdade, não é o que a gente pode ouvir, é realmente que para não estourar o áudio. Desculpa, eu não tenho a formação técnica de áudio, então eu não tenho o vocabulário técnico para explicar melhor para vocês. Mas normalizar, ele vai distribuir o áudio aqui dentro dos decibéis que vai até 0. Então vamos lá. Acima de 0 não consegue reproduzir o áudio e corta o áudio. Então a gente vai em normalizar. Onde está você? Normalizar. Aqui, ó. Amplitude e compressão. Processo de normalizar. E aí eu aplico geralmente exatamente esse 95,8%. Tá bom? Eu ativo esses dois e deixo aqui esse 0% para deixar o áudio bem no meio dessa linha aqui. Então vamos aplicar o normalizar. Então reparem que o áudio ele foi até 95,8% do total da amplitude aqui, ó.
de volume, de ganho. Então, se eu tivesse colocado 100, ele iria bater exatamente lá em cima. Só que por que esse aqui não foi lá para cima? Porque o normalizar, ele pega a parte mais alta do áudio e joga o que mais pode ir lá para cima. Então, ele fez isso, ó. Ele jogou os mais altos lá para cima, e como esse que era o mais alto já chegou no limite, os outros não sobem mais. Então, reparem, antes, depois. Antes, depois. Esse é o normalizado. Opa, desculpe. Provavelmente, o arquivo até esse ponto já estaria suficiente para vocês. Mas eu quero mostrar mais um pouquinho aqui. Bom, depois de normalizar, a gente vai aplicar um pouco de grave na voz, que é esse processamento dinâmico. Então vamos lá. Efeitos. Aqui, ó. Amplitude, compressão, Dynamics Processing. E aí ele vem no default assim, pega essa pontinha e sobe ela um quadradinho para cima. Exatamente isso aqui, ó. Mais ou menos até menos 19 ou menos 20 no máximo. Tomem cuidado, porque isso aqui é muito sensível a mudanças. Então o que você pode fazer é sempre selecionar uma parte do seu áudio, assim com a ferramenta do mouse, apertar play, deixar esse botãozinho ativado do efeito, para você poder ouvir como é que isso aqui vai ficar antes de aplicar, ok? Então, agora eu vou aplicar o filtro, desse jeito que está aqui. Você pode até customizar e salvar. Eu provavelmente já fiz isso aqui, ó, alfa dinâmico, tá aqui, ó, deixei menos 20, e aí você aplica. Ele vai dar uma encorpada no grave do áudio, provavelmente essa parte ficou mais amarela, ó. Antes, depois, antes, depois. Repare que todo o áudio subiu um pouco, então ele ficou mais encorpado. E aí o que acontece? Como essa parte já estava muito alta, ela passou para fora, né? E aí você vai ter um clipe de áudio, vai cortar o áudio ali, não vai ficar legal. Então o que a gente tem que fazer? Normalizar novamente. Então você vem aqui em efeitos, normalizar, e você vai aplicar a normalização. Vamos lá, aplicando. Ele vai voltar para o lugar que estava antes. Perfeito. Então reparem que o áudio já está ficando mais encorpado. Por fim, eu vou aplicar esse último filtro chamado Hard Limiter. Efeito, onde aqui você se encontra? Aqui, ó, amplitude e compressão, Hard Limiter. Como a gente está usando um microfone aqui, da Behringer, eu descobri que essa configuração fica melhor para o meu microfone. Mas eu sugiro vocês selecionarem uma dessas opções que tem, entre essas do limite a menos 0,1, que é 0,1 decibéis, ou menos 3 decibéis. Um desses dois vai o que vai deixar melhor o seu áudio, tá bom? Repare que esse menos 0,1 decibéis, ele tem aqui 6 decibéis de input. E para mim ficou muito forte isso, então eu mudei para 3, eu dei uma reduzida e apliquei esse hard limiter dessa forma. Ele vai dar uma reforçada no áudio. Então reparem que nesse ponto aqui o áudio, ele estoura. Vocês entenderam? Então quando ele estoura aqui, mas ele não estoura em todos. Eu geralmente deixo assim. Por quê? Porque aqui eu sei exatamente que vai ser uma risada muito alta. Ok? E aqui ele fica mais alto, onde estava mais baixo a fala. Então, por exemplo, aqui estava meio baixa a fala, ele deu uma encorpada. Olha só. Antes, depois. Antes, depois. Vamos ver mais aqui, ó. Antes, depois. Antes normalizado e depois com o hard limiter. Então ele dá uma encorpada final no áudio. Mesmo aqui sendo a parte que está cortada, então de novo, ó, antes de estar cortado, depois. Eu não acho um problema, porque durante a minha edição, quando chegar nessa parte de risada, eu vou diminuir o ganho automaticamente lá na edição. E é só esse pedaço aqui que tem problema, da risada está muito forte. Todo o resto vai estar mais alto. Por exemplo, isso aqui, que eu quero que fique na minha gravação, entenderam? Então, eu vou voltar aqui, ó, só para vocês olharem. Vamos pegar esse pedaço aqui que tem risada. Eu vou clicar aqui no histórico e vou voltar lá para quando eu abri o arquivo de áudio, só para vocês compararem o antes e depois. Então, quando eu abri o arquivo de áudio, quando eu dei um paste no áudio, né, desculpem, ele era assim, e quando eu apliquei todos os filtros, ele ficou assim. Então, ó, antes,
depois. Antes, depois. Repararam como ele ficou bem mais encorpado, o áudio? Para a gente finalizar, a gente tem que ver o que significa esses ruídos aqui, ó, esses tracinhos, porque o Vinícius só começou a falar aqui, ó. Aqui não existe. Isso aqui é para ser silêncio. Então, mais uma vez, eu vou fazer uma remoção de ruído. Vamos lá. Shift P. Ctrl A para selecionar todo o arquivo. Ctrl Shift P. Repare então que tem esses ruídozinhos, ó, e vou aplicar. A minha expectativa é que com isso eu já possa salvar esse arquivo e poder trabalhar na minha edição para poder finalizar, né, essa parte de como você equaliza bem e remove o ruído do seu áudio. Uma outra coisa importante é, esse arquivo que eu estou editando, eu fiz um recorte do arquivo original. Só que se você estiver fazendo isso no arquivo original, faça um backup do seu arquivo original. Porque se você fizer algum erro, principalmente durante essa remoção de ruído, pode ser que você perca a qualidade do áudio. E se você estragou o seu arquivo original de gravação, um abraço. Sempre faça um backup dos arquivos antes de você fazer qualquer tipo de intervenção. Ah, mas eu só vou remover o ruído e depois eu salvo, porque pelo menos o ruído eu já tirei. Não faça isso. Eu já cometi vários erros, mesmo com experiência, a gente comete erros ainda. Apesar de eu não ser um profissional da área de áudio, eu aprendi com vídeos do YouTube, aprendi na tentativa e erro durante mais de 2 anos, e hoje eu estou dando essas dicas que são as dicas que funcionam para mim e que eu estou conseguindo entregar uma boa qualidade de áudio para quem está ouvindo. Ok? Então, não deixem de fazer o backup. Essa é a dica. Vamos ver, então, agora nesses 5 segundos finais, o que é que vai aparecer aqui. Vamos ver se removeu. Ó, perfeito. Pode ser que... Vou dar um zoom aqui, né? Pode ser que... Olha só. Isso aqui é um estalo no áudio, ó. Tá vendo? Um traço, ó. Esse traço pode ter sido um estralinho de alguma coisa batendo, um estralo elétrico. Isso aqui não é bom para o áudio. Ele acontece aqui também, ó. No comecinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui também tem, ó. Isso não é bom para o áudio porque você está ouvindo e fica assim... né? Então, o que eu faço? Se você tentar... Aplica mais efeitos de remoção de ruído. Se você tentar selecionar esse ruído com essa ferramenta aqui em cima, ó, que é a caixinha, a ferramenta de seleção, né? Você consegue só selecionar o ruído. Só que se ele for muito pequenininho, ele não vai conseguir entender que isso é um ruído. Ó. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Eu selecionei só ele, Shift P, ele pegou. Olha que maravilha. Eu vou fazer aqui um teste para vocês verem para não pegar. Vou fazer menorzinho. Ó. Shift P. Vamos lá? Ele aparece essa mensagem, ó, que a duração do áudio é muito pequena, né? Tem pouca amostra, pouquíssima amostra de ruído, e ele não entende. Então, o que a gente faz? A gente seleciona uma área maior, Shift P, dá um OK, Ctrl A para selecionar todo o arquivo, Ctrl Shift P, e olha só, remova mais uma vez. Para cada vez que você fizer isso, você corre o risco de estragar a qualidade do seu áudio, da voz que está gravada. Então sempre ouça os pedaços do arquivo que você está removendo o ruído para ter certeza que você não está estragando a qualidade do arquivo de áudio. A minha sugestão também é que, caso você esteja percebendo que ficar removendo o ruído dessa forma está reduzindo a qualidade do áudio, só tem 2 coisas a fazer. A primeira é você fazer aquela seleção que eu fiz e jogar o volume para 0. Eu posso mostrar para vocês daqui a pouco. Ou você vai ter que conversar com quem está gravando a voz com você e tentar identificar o porquê que esse ruído está aparecendo no arquivo de áudio, porque o ideal é que o áudio não venha com esses ruídos tão acentuados que a gente está indo já para a terceira parte de remoção de ruído e continua aparecendo ruído no áudio. Então, é um problema também de gravação, tá? Mas a ferramenta ela permite você fazer recortes cirúrgicos de ruído, caso isso esteja incomodando você. Então, como eu sou editor lá do Tarrasque na Bota, a gente preza pela imersão, a gente tem que tomar cuidado muito com esses ruídos, porque pode quebrar muito a imersão de quem está ouvindo. Como a gente quer criar uma experiência como se fosse um filme,
a gente precisa tomar cuidado com a qualidade, principalmente da voz dos participantes. Então aqui já está terminando. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver? Olha, não removeu por completo. Se vocês derem, né? Repare aqui, ó, e esse ruído está instalando. Falei, Rafael, como é que a gente faz para remover? Pessoal, aqui não tem jeito. Você tem que selecionar a ferramenta e zerar, colocar menos 96 decibéis, que é basicamente zerar o ruído. Só você fazendo isso aqui, ó, zerando o ruído. Aí você está apagando o ruído. O que não é eficaz você fazer isso para todo o áudio, ó. Tá vendo? Demora muito para remover o ruído dessa forma. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Então, se você eu aqui já selecionaria todo esse ruído assim de novo e aplicaria os filtros novamente. Bom, pessoal, chega de falar, já ficou extenso isso aqui, mas eu espero que possa ter te ajudado. Deixe comentários aí no vídeo para a gente poder também entender a sua necessidade e também poder até responder a dúvidas particulares, ok? Lembrando que eu estou aprendendo a fazer isso também junto com vocês, então se alguém souber de coisas ou dicas melhores do que as que eu falei aqui, pode compartilhar, beleza? Valeu, pessoal, espero ter ajudado vocês, abraço e até a próxima!